Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Eu sou a professora Ludmila Furtado e convido vocês a estarem nessa aula que já vai falar um pouquinho mais de divisão celular. Então, o projeto Estudaê é um projeto de parceria do Governo do Estado do Maranhão com a Secretaria de Estado da Educação aqui na plataforma Gonçalves Dias, né? Então a gente espera que vocês estejam gostando das nossas aulas, estejam aprendendo bastante, né? E se divirtam também, né, com esses assuntos da biologia que eu pessoalmente adoro conversar, adoro dar aula, né? Que é a parte de genética do nosso terceiro ano, que eu sei que muitos estudantes têm um pouco de medo, um pouco de receio, mas a gente consegue abordar de uma forma um pouco mais tranquila, né? De um pouco mais prática. Então a gente vai falar hoje, vamos continuar falando, né, da multiplicação celular, só que hoje a gente vai falar um pouquinho mais, entrar especificamente na meiose, né, que é o outro tipo de divisão celular. Então a gente vai falar da reprodução celular, eu vou recapitular um pouquinho, que é importante a gente recapitular alguns assuntos que a gente falou na aula passada, tá? Principalmente também com relação ao ciclo celular e as suas fases. E finalmente vamos falar da meiose, que é o segundo tipo de divisão celular, né? A gente falou na aula anterior de mitose e nessa aula a gente vai detalhar o processo de meiose, tá, pessoal? Então, iniciando, recapitulando, né? A gente precisa da reprodução celular, né? Os seres vivos, eles necessitam que as suas células se reproduzam, né? Seja um ser vivo unicelular ou pluricelular, seja essa célula procarionte ou eucarionte, né? Então, o processo de reprodução celular, pessoal, ele é importante por quê? Porque eu tenho dois objetivos com a reprodução celular. O primeiro objetivo é que essas células, elas precisam crescer, se regenerar ou se renovar, né? Então, geralmente, essas características da célula de crescimento, renovação e regeneração estão atreladas ao processo de divisão mitótica, tá? Que a gente falou na aula anterior. A mitose ela está mais relacionada, ela tem como objetivo o crescimento celular, né, em quantidade e também na regeneração e renovação celular. E eu até dei o exemplo para vocês da nossa pele, né, do nosso tecido epitelial. O nosso tecido epitelial é um tecido que se renova, né, constantemente, né, e ele também se regenera, a gente se machuca, a gente se corta, então a gente consegue melhorar, né, o nosso ferimento, ele consegue se regenerar porque ocorre então a reprodução das nossas células do tecido epitelial, tá? E outra função da reprodução celular é a formação de um novo indivíduo, né? E essa formação de um novo indivíduo, ele precisa que haja variabilidade genética. Ela precisa que o DNA ele seja mudado, ele precisa que o DNA das células filhas sejam diferentes das células mãe, da célula mãe. Então, por isso que a gente estuda a meiose, isso acontece no processo de meiose. Só o processo de meiose gera variabilidade genética. A gente vai ver isso hoje, né? O porquê que a meiose gera variabilidade genética, né? Então, toda célula, pessoal, ela precisa entrar no ciclo celular. Se ela não entrar no ciclo celular, ela não consegue se reproduzir, ela não consegue se multiplicar. Seja para fazer mitose ou seja para fazer meiose. E a primeira fase desse ciclo celular a gente chama de intérfase, né? Então, recapitulando rapidamente aqui, ó. A quantidade de material genético ela é muito importante, né? Por que esse material, por que eu sempre bato na tecla, né, de vocês estudarem a estrutura do DNA, a estrutura da cromatina e do cromossomo? Porque é importante vocês terem na cabeça de vocês, terem em mente essa estrutura, né? Então, o DNA é um material genético em dupla hélice que ele se condensa, ele se enrola em si mesmo e se enrola também em proteínas que a gente chama de proteína histona, né? Então, quanto mais ele se enrola, porque o DNA, pessoal, é uma molécula muito grande, então ela se enrola em proteínas, né? Se condensando cada vez mais, formando então a cromatina, e essa cromatina, ela condensada também, né, cada vez mais condensada, ela forma então o que a gente chama de cromossomo, tá? Esse cromossomo aqui que a gente tem na imagem, pessoal, é um cromossomo que ele tá duplicado. A gente consegue ver duas perninhas, tá? É importante sempre frisar isso. Aqui, ó, a gente tem um cromossomo duplicado. É um cromossomo, só que ele tem duas perninhas. Ele tem cromátides irmãs. Ele está duplicado.
tá? Então é importante a gente frisar isso, a quantidade de material genético, tá? Então a gente não tem o aumento de cromossomos, né? A gente tem o aumento de quantidade de material genético. O cromossomo, ele ainda continua sendo um, né? Só que a gente, quando tem a multiplicação do material genético, o aumento da quantidade do material genético, a gente tem a duplicação das perninhas do cromossomo. A gente tem a formação da cromátide irmã, que ela se liga, então, a outra cromátide, formando um cromossomo duplicado, mas somente ainda um cromossomo, né? Então, a gente vai ver isso mais visualmente na frente, tá? Então, só para vocês relembrarem o que foi explicado na aula anterior. Só um instante, certo? Então, pessoal, o DNA, ele está dentro do núcleo celular, né? Ele está em formato de cromossomo, quando ele quer se duplicar, né? No caso aí na imagem a gente vê cromossomos duplicados, né? Com a cromátide irmã, né? A gente vê as duas perninhas dentro de um núcleo imerso no citoplasma da célula eucarionte. E aí, pessoal, também novamente para relembrar, né, a intérfase. A intérfase é a primeira fase do ciclo celular. Ela é muito importante porque a célula precisa se preparar para que ela consiga se duplicar. Então, a gente tem, relembrando, né, o que foi falado na aula anterior, a gente tem a fase G1, a fase S e a fase G2. Onde a fase G1 a gente observa principalmente o crescimento da célula. A gente viu que essa célula ela precisa crescer para que ela consiga se multiplicar, para que ela consiga se dividir, né? A fase S, pessoal, é a fase mais importante da intérfase, que é onde realmente acontece a duplicação desse DNA. É onde aquele cromossomo que só tinha uma perninha, ele se duplica formando outra perninha. Tá? Então, aqui a gente vê a duplicação desse material genético, né? A formação desse cromossomo duplicado, tá? Formando então o que a gente chama de cromátide irmã. Então é na fase S que acontece essa duplicação do material, mas a quantidade de cromossomo continua a mesma. Eu tinha um cromossomo e a duplicação, né? Eu ainda continuo tendo um cromossomo. Eu aumentei, foi o material genético formando então a cromátide irmã em forma de X, tá? E a fase G2 que nós temos a preparação da célula de forma geral, as organelas se duplicando para que elas consigam desempenhar suas funções nas duas células que serão formadas, né, posteriormente com a reprodução celular, tá? E depois da fase G2, a célula ela entra em fase de meiose ou mitose, né? No caso aqui no exemplo a gente tem a fase de mitose, que a gente falou anteriormente, e hoje nós vamos falar, ao invés de mitose, vamos falar um pouquinho da meiose e a diferença da meiose com relação à mitose, né? Essa diferença também é bem importante frisar que ela está tanto no quantitativo de material genético, né? Então, na mitose, a gente tem uma divisão que é equacional, então, a quantidade de cromossomos ela é igual na célula mãe e na célula filha, e já na meiose a gente tem uma divisão reducional, onde na célula mãe a gente tem uma quantidade 2N de cromossomo, né? E nas células filhas a gente só tem uma quantidade N de cromossomo, então reduziu aí pela metade, tá? Outra diferença da meiose e da mitose é que a célula da meiose, ela tem duas divisões celulares. Para que a gente consiga reduzir pela metade o quantitativo de cromossomos, então a meiose ela precisa de duas divisões meióticas, tá? Ocorrendo então numa dessas divisões o que a gente chama de crossing over, que é o processo que gera variabilidade genética, onde ocorre troca de pedaços de cromossomos de um para outro, gerando então a variabilidade genética, tá? Gerando então células geneticamente diferentes. Então as células filhas, elas são diferentes das células mãe, tá? Da célula mãe. Isso num processo de meiose. Num processo de mitose ocorre uma divisão porque eu tenho o mesmo quantitativo de cromossomos, tá? Tanto na célula mãe quanto nas células filhas. Eu tenho um cromossomo, uma célula 2N, gerando células filhas também 2N, né? E não ocorre esse processo de variabilidade genética, ou não ocorre o crossing over, então a gente não tem, elas são geneticamente iguais, não tendo variabilidade genética no processo
de mitose. Por isso que ele está relacionado com o crescimento e regeneração. E já o processo de meiose, ele está relacionado com a formação de células gaméticas, tá? Do gameta masculino e do gameta feminino. Por quê? Porque na fecundação eles vão se juntar, vão fecundar, formando um novo indivíduo totalmente diferente de quem o gerou, né? Por quê? Porque aconteceu através do processo de meiose, onde a gente tem um crossing over e ocorre a diversidade genética. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje, mais aprofundadamente, a meiose, o processo de divisão celular chamado de meiose. A meiose, pessoal, ela tem as mesmas etapas da mitose que a gente falou anteriormente, na aula passada. A mitose, ela tem a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Vocês lembram disso? A meiose também tem as mesmas etapas. A diferença, pessoal, é que ela tem duas prófases, duas metáfases, duas anáfases, duas telófases, tá? Por isso que a gente diz que uma das diferenças da meiose e da mitose é que a meiose possui duas divisões, tá? Celulares. Então, a gente tem essas etapas a mais, né? Mas o nome é o mesmo e os processos que acontecem nessa divisão, né? Nessas etapas, também são bem parecidos, tá? A gente vai ver algumas diferenças. Então, a gente pode ver aqui nos slides, ó, na fase de prófase, ó, aqui na meiose, tá, pessoal? A gente tá falando de meiose. A gente tem a primeira etapa, que é a prófase, e no caso, a prófase 1. Né? Por quê? Porque mais lá na frente eu tenho que diferenciar da prófase 2, tá? Então, falando primeiramente da prófase 1. Na prófase 1 acontece basicamente as mesmas coisas que aconteceram na divisão de mitose, tá? A gente vê a formação dos fusos mitóticos, ó, estão vendo? A gente vê o aparecimento dos centríolos, que eles dois juntos são responsáveis por levar o cromossomo para as extremidades da célula. Vocês lembram disso que a gente falou na aula anterior? Mas aqui, pessoal, na prófase 1 da meiose, a gente observa a formação de um processo que a gente chama de quiasma. É no quiasma, pessoal, que ocorre a troca, a junção, ó, das perninhas dos dois cromossomos homólogos, tá? E ocorre, então, o crossing over, aquele processo de variabilidade que gera variabilidade genética. Por quê? Porque uma parte desse cromossomo aqui azul vai para esse cromossomo em vermelho e uma parte desse cromossomo em vermelho vai para o cromossomo azul. Então, ocorre essa quebra e essa junção, que a gente chama de crossing over, que gera, então, variabilidade genética, tá? E isso acontece, pessoal, no paquítano da prófase 1. Tá? Esses são os principais acontecimentos da prófase. Depois da prófase 1, a gente tem na ordem a metáfase 1, né? Na metáfase 1, pessoal, ocorre, então, termina essa formação desses quiasmas que eu falei para vocês anteriormente, tá? E a gente começa a observar melhor a formação esses cromossomos, eles conseguem ficar mais condensados ainda, tá? Então, segue para a anáfase 1. Na anáfase 1, ocorre a separação dos cromossomos análogos, tá? A separação desses cromossomos. Então, eu observo, ó, que os centríolos e os fios, né, formados pelos centríolos, eles começam a carregar esse cromossomo para a parte mais extrema, né, da célula, para que então na telófase, que é a última etapa da primeira divisão da meiose, a gente observa então a separação das células, né, como a gente pode ver aqui, ó, cada cromossomo ele vai para uma extremidade da célula. Então, na telófase 1 ocorre essa separação e eu observo aqui, ó, que foi um cromossomo análogo para cada célula filha gerada, né? E vocês percebem que, ó, nessa primeira célula eu tenho um cromossomo diferente do que que estava na célula mãe, né? Na célula mãe eu tinha um cromossomo todo vermelhinho. Já na célula que está sendo gerada, eu já tenho um cromossomo que é todo vermelhinho, mas ele tem partes do cromossomo em azul. E a mesma coisa na outra célula que está sendo gerada. Mas na meiose, pessoal, não finalizou aí, tá? A gente ainda continua a meiose agora com a prófase
2, né? O início agora tudo de novo, mas na prófase 2. Na prófase 2, a gente tem novamente a duplicação desses centríolos e condensação dos cromossomos, né? Então a gente vai ter a preparação para uma nova divisão, que começa novamente a prófase 2, a metáfase 2, né, onde ocorre a ligação dos cromossomos aqui, ó, já com essa variabilidade genética, ó, estão vendo? Começa então a ligação dos fusos, né, nos centríolos, puxando então esse cromossomo novamente para a parte extrema das células. Na anáfase, a separação então dos cromossomos irmãos ou das cromátides irmãs, né, lembrando que a gente tem as duas perninhas, né, então na primeira divisão, pessoal, a gente tinha cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos, que foi uma parte para cada lado. Já na segunda divisão da meiose, a gente tem um cromossomo, né, que agora vai ter a separação das cromátides irmãs. Então, aqui na figura fica bem visível. A gente observa uma cromátide irmã, a separação, né, indo para cada extremidade da célula. Então, de uma célula, pessoal, eu gero 4 células geneticamente diferentes, porque eu tive a formação do quiasma crossing over lá na prófase 1. Então, é dessa forma, pessoal, que acontece o processo de meiose, né? Falando de forma bem simples, bem rápida, né? E é importante vocês observarem essa característica específica da meiose, que é a formação desse crossing over, né? É o processo de crossing over, essa duplicação, essa divisão, essas duas divisões feitas na meiose, porque eu tenho primeiramente a separação dos cromossomos homólogos, então eu tenho 2 cromossomos em X, né? Então, eu tenho ali 4 cromátides irmãs, eu tenho 2 cromossomos em X, que a gente chama de cromossomos homólogos. Na primeira divisão da meiose, eles são separados, tá? E na segunda divisão da meiose, eu tenho a separação da cromátide irmã. Eu tenho a quebra desse cromossomo que está duplicado em 2 cromátides separadas, né? 2 cromátides irmãs. Então, dessa forma, eu tenho, lá no início, vocês lembram que a gente tinha uma célula que era 2N, né? A gente tinha, ó, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ó, para ficar bem claro. A gente tinha uma célula, ó, a célula mãe era 2N, né? 2N. E já, ó, no final do processo de meiose, que a gente teve 2 divisões consecutivas, a gente tem 4 células N, com um só cromossomo cada uma. Lembrando, pessoal, que esse processo é para gerar células gaméticas, tá? Por que é importante a gente frisar isso? Porque os gametas, pessoal, eles não podem ser 2N, eles não podem ter o quantitativo geral de cromossomos da espécie, porque na hora da fecundação, se o gameta ele tem 2N e o outro gameta tem 2N, na hora da fecundação a gente vai formar um seu quê? 4N, tá? E isso não existe, tá? Isso não seria uma espécie fértil. A gente precisa que na hora da fecundação, a junção dele forme de novo um ser vivo 2N, tá? E não um ser vivo 4N. Então, o que acontece? Na meiose, que é a formação do gameta, ela forma um gameta N, um gameta que foi reduzido. Então, de 2N passou para N. Para na hora que eu pegue um ovócito, que é o gameta feminino, e um espermatozoide, o gameta masculino, cada uma célula N, na fecundação eu junte e tenha um ser vivo, né? Tenha um indivíduo 2N, né? Então, sendo igual ao seu genitor, né? Células 2N. Então, é dessa forma, por isso que a gente precisa da meiose e ela acontece em 2 processos de divisão. Uma célula 2N formando 4 células N, tá? Por isso que é uma divisão reducional. Tranquilo, pessoal? Então, a gente vai observar aqui na figura, para ficar mais claro para vocês, essa divisão. Então, na mitose, a gente observa célula 2N, na meiose também uma célula mãe 2N, né? Só que na mitose a gente tem uma divisão, né, que é equacional, formando 2 células filhas também 2N, uma divisão equacional. E já na meiose, a gente tem uma célula mãe 2N
Aí, a partir de 2 divisões consecutivas, a gente então forma 4 células haploides, né? Que a gente chama também de 4 células N, com o número reduzido pela metade, tá? Então, é uma célula que é um processo reducional. A meiose é um processo reducional. Tranquilo, pessoal? Então a gente vai finalizar nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham assimilado bastante esse conteúdo que realmente precisa de um estudo, tá? Mais aprofundado. Mas se vocês tiveram dúvida, vocês podem retornar ao início dessa aula, tá? A gente vai fazer então alguma questão que para assimilar melhor esse conteúdo, tá? Vamos dar início então à primeira questão. Qual dos seguintes eventos é uma característica fundamental da meiose que não ocorre na mitose e é crucial para a variabilidade genética? Qual é, pessoal? Eu já falei isso várias vezes, né? Desde a nossa aula passada que a gente comenta sobre esse processo, que é o processo de crossing over, né? Então, é o pareamento dos cromossomos homólogos, como eu mostrei para vocês lá no slide, vocês podem voltar se quiser, tá? E a ocorrência do crossing over. Então, a resposta correta da nossa primeira questão é a letra C, tá? O processo de crossing over, a formação lá dos quiasma, onde os cromossomos homólogos, eles trocam de pedacinho, né, um com o outro. Lembra lá na imagem que a gente deu o exemplo, um cromossomo vermelho, ele fica com um pedacinho do azul e o azul ele fica com um pedacinho do vermelho. Então isso é um exemplo bastante para a gente observar, né, que é mais fácil da gente observar essa troca, né, o que é esse processo de crossing over. E nossa segunda questão, para a gente finalizar a nossa aula: ao final da meiose, quantas células filhas são produzidas a partir de uma célula diploide inicial e qual é a sua ploidia? Lembrando que célula diploide nada mais é do que uma célula 2N, né? De 2, e a gente chama de célula diploide a célula que é 2N, e de haploide a célula que é só N, tá? Então, qual é a resposta certa, pessoal? Letra A, 2 células filhas haploide. Ele quer saber ao final da meiose, né? Quais são as células, qual é a ploidia das células que foram geradas a partir da meiose? 2 células filhas haploide? Não, né, pessoal? Não são 2. Meiose não são só 2 células filhas. 4 células filhas diploide são 4 células, mas não são diploides, né? Lembra que a meiose é um processo reducional, reduz pela metade o quantitativo de cromossomos. Letra C, 2 células filhas diploide? Diploide sim, mas só 2 não. Então, seria a letra D, né? 4 células filhas haploide, 4 células filhas que possuem só N de cromossomos, possui só a metade dos cromossomos, do quantitativo de cromossomos da célula mãe. Então, vamos ver aí qual é a nossa resposta certa. Letra D, né, pessoal? Então, é isso, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem estar voltando novamente a esse vídeo, tá? Estudem bastante e espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!